Olá, tudo bem? Começamos mais uma edição do Espaço Livre, o programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Hoje vamos falar de muita coisa, vamos falar de distúrbios do sono, também vamos falar da suspensão do WhatsApp, que deixou mais de 100 milhões de pessoas sem conseguirem usar o aplicativo na semana passada. Mas para começar, que tal falarmos do projeto das ciclovias de São Paulo? Para isso, eu recebo a Suzana Leite Nogueira, coordenadora de Planejamento e Projetos Cicloviários da CET. Suzana, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Espaço Livre. Olá, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem vivenciado aqui nesse processo de construção da estrutura cicloviária aqui na cidade de São Paulo. Certamente. Suzana, o projeto de construir 400 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na cidade, claro, gerou muita discussão e ainda divide opiniões, mas agora nós estamos mais próximos do processo de finalização. Hoje em dia a cidade tem uma outra cara, não dá para negar. Que avaliação você faz nesse momento? O que mais deu certo? Eu acredito que o que mais deu certo foi, de fato, a gente ter expandido essa rede cicloviária pela cidade inteira. Então, hoje, quando a gente fala dessa estrutura, a gente tem em todas as regiões da cidade, temos públicos diversos utilizando a estrutura cicloviária, então isso é muito positivo. E é uma transformação, né? Porque além da implantação e a pessoa poder circular com o modo bicicleta, seja ele para transporte, lazer, e aí a opção é de cada pessoa, a gente também tem essa questão de humanização dos espaços, né? Eu acho que a bicicleta ela tem essa questão de não ser poluente e ela acaba gerando essa questão de olhar o espaço público de uma outra maneira, né? O ciclista ele interage mais com esses espaços que são diversos dentro da cidade. E qual é a percepção da população em relação ao projeto, em relação às ciclovias? Eu entendo que os ciclistas que já utilizam, eles têm uma adesão maior. A gente recebe muito retorno, as solicitações que nós recebemos nos nossos canais de comunicação são sempre muito positivas, de expansão e diversos públicos. Então, a gente tem faixas etárias diversas, normalmente fazendo solicitações de ampliação e pequenas alterações. A população que não usa a bicicleta com nenhum tipo de uso, nem durante a semana, nem de final de semana, ainda tem uma dificuldade de enxergar essas possibilidades que a gente tem do uso desse modal, que eu entendo muito natural do processo, porque a gente está vindo com uma proposta que ela não é nova, mas ela é inovadora dentro, principalmente no Brasil, né? Então ela já é um modal bastante estimulado em vários países do mundo, mesmo da América do Sul, Europa, Ásia. Estávamos atrasados, então? Eu entendo que estávamos atrasados ou deixamos um pouco de conversar sobre isso, né? Então, existiam algumas iniciativas em alguns locais, mas eu acho que agora que o assunto veio de fato à discussão, não só em São Paulo, mas no Brasil. Olha só, Suzana, a produtora do programa, Aline Mirella, foi às ruas justamente para saber a opinião da população sobre as ciclovias. Acompanhe. A Prefeitura de São Paulo planeja construir 400 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas até o final da gestão do prefeito Fernando Haddad. Porém, o projeto ainda divide opiniões. E você, é a favor ou contra as ciclovias? Eu sou a favor. Eu acho que os espaços públicos eles devem ser utilizados democraticamente. Eu sou super a favor. É tudo que eu estava observando ontem, quando eu passei aqui, que melhorou bastante o trânsito. Eu sou a favor das ciclovias, porque eu acho que elas permitem um melhor tráfego e podem descongestionar o trânsito. Sou contra. Causa muito transtorno para nós motoristas, porque diminui o espaço para os caminhões rodarem e tudo. E mais ainda o perigo do ciclista cair e ocasionar mais perigo à morte dele. Eu sou a favor da ciclofaixa. Por quê? Porque nós não temos mais mobilidade urbana. A cidade foi pensada para automóveis, não para bicicletas. Então, criar um espaço para as bicicletas eu acho fabuloso, mas eu acho que isso não está sendo bem racionalizado. E falta planejamento, falta um processo de pensar melhor quais são os espaços adequados para a prática do ciclismo. Eu não uso, mas eu acho interessante, acho uma ideia interessante. Quem sabe poderia ter tido uma programação melhor, um estudo mais adequado para atender, principalmente a população da periferia, que eu acho que utiliza mais a bicicleta como meio de transporte para o trabalho, não só para fins de lazer.
mas a ideia em si, o conceito em si, eu acho bastante interessante. Olha só, claro que essa consulta foi informal e não possui nenhuma metodologia usada pelos institutos de pesquisa, mas Suzana indica tendência. Me diga uma coisa, quais foram os conflitos identificados no primeiro momento que agora já foram superados? Eu entendo que a maior parte dos conflitos se deu localmente, né, onde principalmente as ciclofaixas iam sendo implementadas, e aí eu acho que é da natureza, né, essa questão de discutir a parte de estacionamentos, né, porque a maior parte das ciclofaixas foram implantadas em áreas em que eram estacionamentos de veículos anteriormente, apesar de nós termos todo um cuidado, né, de nunca suprimir a questão da mobilidade local necessária, como os pontos de táxi, a gente remanejou a carga e descarga, mas isso sempre gera um determinado conflito, a gente entende que é da natureza e assim também foi em vários outros países aí, tanto da América do Sul, da América do Norte, né? Você pega Nova York, eles falam que o que estamos passando é exatamente o que eles passaram. E eu entendo que isso está mais superado. E outra questão é que se tinha muito comentário de que não haviam ciclistas, né? Então, é claro que a rede, como a gente começou a implementação distribuindo em várias regiões da cidade, as pessoas ainda não tinham a compreensão desta malha e, portanto, elas acreditavam que não se conectavam e que não havia planejamento. Mas a nossa estratégia de implantação nós fomos implantando e agora a gente está fazendo as conexões exatamente que dá essa visão dessa malha cicloviária que a gente está agora ainda em fase de implantação na cidade. E tinha aquela reclamação recorrente, essa ciclovia liga nada a lugar nenhum. Isso. Então, na verdade, é um processo. É um processo. E agora vocês estão interligando exatamente esses trechos, esses trechos e o nosso ponto focal é integrar com os meios de transportes de massa, que assim chamamos, né? Tanto o metrô, trem e terminais de ônibus. Agora, Suzana, há um legado que não dá muito para mensurar, né? Quantos paulistanos não se descobriram ciclistas? A gente sempre fala, né, desde da década de 90, e daí tem aí a Renata Falzoni, né, que vem trazendo aí essa história, e fala, a nossa demanda reprimida é tão grande que a gente não consegue mensurar. E a gente percebe isso, né? Então a gente está fazendo contagens em alguns pontos, iniciamos uma metodologia, além das que nós já temos da CET, de mensurar todos os modais que circulam na via, a gente tem uma específica de bicicletas e os resultados que a gente vem tendo são de crescimentos realmente superior a qualquer expectativa, né? Acima de 300%. Então, a gente observa que, de fato, a gente tem uma demanda reprimida. E à medida que a gente vai expandindo as redes, a gente vai observando que mais pessoas aderem a essa proposta. E os perfis são bem distintos, diversos. Né? Porque, por exemplo, na periferia as pessoas usam a bicicleta como meio de transporte. Já no centro expandido, as pessoas usam mais para lazer. É isso ou não necessariamente? Eu acho que mudou um pouco esse perfil. Eu acho que tinha um pouco essa tipologia associada à questão de não ter estrutura. Hoje você pega na periferia, muitas pessoas estão usando até para aprender a pedalar. Então você pega aí na Jardim Souza, ela durante a semana e de final de semana você vai tendo os perfis diversos. Eu acho que o programa Ruas Abertas, ele traz muito isso, né? De serem ruas de lazer que estão nas 32 subprefeituras e que acaba tendo o direito de todas as pessoas terem um lazer na cidade. E na região do centro expandido, a gente tem, por alguns dados nossos e mesmo do sistema de bicicletas compartilhadas, que o perfil vem mudado de lazer para transporte. Então, isso quer dizer que muitas pessoas também que pedalavam somente como lazer no final de semana, começaram a utilizar a bicicleta também como meio de transportes. Então, esse é um dado que a gente vai conseguir somente ter essa dimensão, eu acredito que daqui a 1, 2 anos, de alguma coisa mais consistente. Né? Agora, existe um ganho para a saúde dessas pessoas e da cidade, não concorda? Porque uma população mais saudável também onera menos os cofres públicos. Sim, existe essa relação? Com certeza. Inclusive, alguns ciclistas que eu conheço há muitos anos, porque eu também sou ciclista há muitos anos, né, pedalava antes nas vias. Veio aqui para a TV de bicicleta, para quem não sabe. E aí, então, eu acho que algumas, inclusive, começaram a pedalar por problemas de saúde, né? Então, às vezes a pessoa tinha diabetes ou tinha alguma outra coisa e começaram, então, para si próprios. Então, eu acho que é uma questão, de fato, ambientalmente indiscutível, para a saúde é muito bom.
E também para a nossa cabeça, né? Eu, particularmente, eu acho que é a minha hora de me exercitar, também de refletir. Então, eu, particularmente, acho que a gente fica mais de bem com a vida, assim. E qual é o status do projeto? Quanto falta para finalizar? E eu emendo perguntando, quais são existe aí, em paralelo ao projeto de implantação das ciclovias, existem algumas melhorias para os ciclistas na cidade. Que melhorias são essas? Então, a gente está agora, a nossa meta era, durante essa gestão, implantar 400 quilômetros. Nós implantamos, desse total, 316 quilômetros, ou seja, faltam ainda 84 que estão em processo de implantação. Mas a previsão é que esse restante seja concluído até o final do ano. Este ano, exatamente. Né? Então, aí com isso a gente vai chegar, a gente hoje tem na cidade de infraestrutura 412 quilômetros, né? Mas considerando que já havia sido implantada anteriormente. E a gente, além da infraestrutura que a gente fala, que é das ciclovias e ciclofaixas, a gente também tem um programa de implantação de paraciclos ao longo dessas ciclovias e ciclofaixas. Nós já implantamos 680 paraciclos, a nossa meta é chegar a 2.000 paraciclos na cidade inteira, então distribuindo ao longo das estruturas que estão sendo implantadas. Também temos um avanço aí, principalmente nos terminais de ônibus, que hoje todos os terminais de ônibus já possuem bicicletários, né? E a gente também tem hoje 2 bicicletários públicos municipais, um que é na Faria Lima, no Largo da Batata, e outro na Praça dos Arcos, que demonstram que isso também é uma política que tem que ser discutida, é extremamente importante, né? Porque daí a gente vem com a outra questão, tá? Eu já tenho então a minha bicicleta, eu já pedalo, e aonde eu guardo, né? Então a gente tem um trabalho muito forte de organização dentro da estrutura da prefeitura, de equipar, né, os edifícios, mas eu acho que também a gente precisa pensar nas pessoas que estão circulando, como que a gente pode prover essa estrutura para estimular o uso desse modal na cidade. Mas eu quero perguntar para a Suzana, não a coordenadora de planejamento e projetos cicloviários da CET, mas para a ciclista. Como você espera ver a cidade daqui a, sei lá, 10 anos, quando falamos do transporte de bicicleta? Eu, particularmente, acredito que isso é uma tendência muito positiva para a cidade, e eu falo mais do que para mim, que já pedalava antes da infraestrutura. Hoje eu tenho filhos que já pedalam na infraestrutura, existem na escola deles pessoas que já vão para a escola de bicicleta. Então, ou seja, a gente vai ter uma cidade que eu acho que é um resgate daquilo tudo que a gente sonhou, né? Quem já tem um pouco mais de idade que nem eu, que podia brincar na rua quando era criança, é isso que a gente está resgatando, né? São esses conceitos da gente voltar a se apropriar da cidade. Então, eu acho que é muito bacana para a cidade. Muito legal. Suzana, quem quiser continuar esse bate-papo, ou quem quiser saber mais do projeto das ciclovias e ciclofaixas, deve fazer o quê? Você deixou um contato com a gente? Isso, a gente tem um contato, né, que é o próprio site da CET, a gente dispõe de várias informações, que é o www.cetsp.com.br. Tem um ícone lá que é bicicleta, em que a gente atualiza todas as informações das implantações e outras dúvidas. E também quem quiser tirar alguma dúvida, a gente está disponível através do e-mail dcl@cetsp.com.br. Perfeito. Olha só, as portas da TV Câmara São Paulo estão sempre abertas. Vamos continuar falando desse tema tão importante para a cidade. Obrigado pela companhia e obrigado pela presença. Eu que agradeço muito. Muito obrigada. Obrigado. Bem, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Tem uma entrevista muito interessante sobre distúrbios do sono. Vamos falar de insônia, apneia e ronco. É bem rápido, são apenas 3 minutos do Espaço Livre e volta já.